Pensei que era uma música especial agora. Bom dia. Feliz sábado mais uma vez. É muito bom quando eu consigo chegar aqui e ver os irmãos cantando, Senhor. A gente sente uma alegria tão grande de saber quando é bom estarmos em comunhão, né? Tira um pouco o efeito para mim, Marcos, por favor. Ei, melhorou. Amados, durante a semana, quando eu recebi o convite para trazer essa mensagem, eu fiquei pensando em algo interessante. Eu pedi a Deus, Senhor, me dá uma palavra que eu possa transmitir à tua igreja, no momento que nós estamos passando, né? Em algo que nós precisamos ouvir realmente, a necessidade. Não que a gente queira ouvir, mas que o Senhor queira falar conosco. Amém. Porque eu acho que isso é o mais importante, né? Quando Deus nos pega de surpresa, né? Eu acho isso fundamental. Por isso eu vou fazer uma pequena oração agora. Feche seus olhos. Querido Deus, te agradecemos, Senhor Deus, nesta manhã, que estamos aqui. Senhor, queremos que o Senhor venha tomar a boca do pregador agora, nesse momento, Senhor. Pai, que eu venha diminuir a cada dia mais, para que o Senhor possa crescer, Senhor. Porque eu não sou nada, Senhor. Eu apenas quero ser um servo teu, apenas quero ser, Senhor Deus, um canal de bênção para as pessoas. Por isso, Senhor Deus, trabalha na minha vida primeiramente, Senhor. Perdoa os meus pecados. Me faça digno, Senhor Deus, de poder estar aqui, prestando, Senhor Deus, a boca para a tua palavra. Seja com o teu Espírito Santo agora, Senhor Deus, na nossa vida. Faça com que o Espírito Santo venha reinar em nós. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 4. Eu pedi o Daniel para colocar. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Você sabe que o Evangelho de Lucas, o autor, né, o mesmo escritor do Evangelho de Lucas, também escreveu o livro de Atos. Foi feito um estudo e viram que os dois tinham o mesmo estilo de escrita, né? Chegaram a essa conclusão. E Lucas andou muito com Paulo, lá em livro de Atos, né? Tem até um momento que ele fala, que ele usa a expressão nós, se colocando ali junto com Paulo. E ele também teve um contato muito grande com Pedro. Porém, ele não teve com Jesus. Mas é extraordinário os detalhes que a gente encontra no livro de Lucas, porque ele era um médico, um homem muito inteligente. Então nós encontramos coisas valiosas aqui no livro de Lucas. Eu gosto muito. O pastor Igor também gosta muito do livro de Lucas, ele sempre comenta com a gente. Lucas capítulo 5, versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Eu gostaria que o Daniel colocasse uma imagem aqui, que eu deixei para ele. Uma imagem extraordinária que eu achei na internet. Bem, a primeira coisa que nós devemos atentar nesse texto é sobre a história de Simão. Simão, vocês conhecem mais à frente, né? Deus trocou o nome dele para Cefas, em aramaico, que quer dizer pedra. E nós conhecemos como Pedro. Então, Pedro era um homem semi-analfabeto, pescador. E ele tinha um irmão chamado André. Pedro e André tinham sócios, João e Tiago, 4 sócios, eram 4 sócios ao total, né? E eles viviam da pesca. Ali era o lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré, que nós também conhecemos como o Mar da Galileia, é o mesmo. Porém, o que? Era um mar de água doce, por isso que ele era um lago.
Esse lago de Genezaré ele tinha 13 quilômetros de largura por 26 quilômetros de comprimento. Então quem olhava realmente achava que era um mar. Era muito grande. E esse mar ali da Galileia, ele era fonte de renda para a cidade, toda a cidade ali que ficava ao redor. E os pescadores daquele local, né, toda a parte financeira dependiam daquele lago. E aquele lago tinha muito peixe mesmo. É uma coisa assim muito grande. E o interessante é que Simão, né, tinha uma grande preocupação, porque nós sabemos que Pedro era casado, né? Simão era casado, porque a Bíblia relata que ele tinha uma sogra, e ele vivia com ela, ou ela com ele, não sei. E eu não sei quantos a vocês aqui, mas viver com a sogra deve ser bem difícil, né? Imagina, né? Não trabalha não, você vê. Tem sogra que é braba. Tem sogra que é uma mãe. A minha sogra é uma mãe. Oi? É uma mãe. Tem gente que tem sogra que é uma mãe. Mas a preocupação dele era muito grande, ter que trabalhar. Ele vivia ali, outras pessoas em sua casa. E a correria, imagina a correria, né, de Pedro ali, ser muito grande, né, para trabalhar. E Pedro, ele tinha a sinagoga que ele frequentava, né? Pedro era judeu, ele frequentava lá. Interessante que num dia de sábado, Pedro foi à sinagoga e sentou-se lá e ficou aguardando, né, começar com aqui o culto. E Jesus entra na sinagoga. Interessante, quando Jesus entra na sinagoga, naquele mesmo instante, deixa eu trocar aqui que está falhando. Muda para o 4 aí, por favor. Marcos. Ei. E naquele instante que ele mudou para... que ele entrou Jesus entrou na sinagoga, no mesmo instante, um homem bradou forte, deu um grande berro e caiu endemoniado. E começou a gritar para Jesus: o que está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui, Jesus, Filho do Altíssimo? Jesus, Filho de Deus, o que você veio aqui nos destruir, nos expulsar? Naquele momento Jesus repreendeu o demônio e falou para ele: cala-te. Mas as pessoas ficaram observando Jesus ali naquele local, sendo chamado de Filho de Deus, e Pedro estava ali junto. Acabou o culto. Imagina que como fosse aqui um dia de sábado, né? Todo mundo saía do culto, que é com fome, né? De manhã, volta do meio-dia. Pedro convida Jesus a ir na casa dele. Vamos lá, vamos almoçar na minha casa. Até então, Pedro chamava Jesus de quê? De mestre. Era um termo bem respeitoso, né? Porque é o mesmo que Rabi, que é um homem que ensina, um homem de conhecimento, um professor. E foi ali Jesus na casa de Pedro. Chegando na casa de Pedro, o que Jesus encontra lá? A sogra dele doente. Naquele momento Jesus foi, curou a sogra de Pedro. E Pedro observando aquilo, talvez imaginando com ele: quem será esse homem? Que homem é esse? Lá no templo, expulsou o demônio, e o demônio ainda chamava ele de Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. Agora curou. Na mesma hora, a sogra de Pedro levantou-se e começou a fazer a comida, né? E as pessoas começaram a se alimentar. Passaram aquela tarde. Daqui a pouco as pessoas foi caindo o pôr do sol, né? E naquela época ainda existia, por causa dos fariseus, as pessoas tinham medo de ir até Jesus no dia de sábado, porque eles acreditavam que fazer, né, seria um sacrilégio ali, estar fazendo. Eles achavam que era trabalho aquilo, né? Na realidade era uma coisa maravilhosa curar dia de sábado. Antes que Jesus curou muitos dias de sábado, nunca foi pecado isso. Mas ao pôr do sol eles se encontraram ali na casa de Pedro e começaram a juntar um monte de gente.
Quando eles juntaram ali na casa de Pedro, Jesus foi lá e começou a curar, e tirou o demônio de um, foi lá e fez com que o outro voltasse a andar, outros voltassem a ver, fossem curados, e aquilo foi algo extraordinário. Novamente Pedro observando. Chegando naquela noite, uma noite de sábado, né? Já ao entardecer, Pedro se juntou com André, Tiago e João, que também já estavam em sua casa, e pensaram: olha, amanhã nós temos que ir para o mercado, temos que levar os peixes lá para vender no mercado. E já deu o pôr do sol, nós temos que pescar, temos que ir ao mar adentro pescar. Interessante que naquele momento Jesus abençoou todos, se retirou, foi para um lugar deserto, né? Foi orar, foi buscar a Deus. E João, juntamente com Pedro, Tiago, André, foram pescar. Entraram em seu barquinho, os dois barcos foram. A gente pode ler esse relato aqui já no capítulo 5, a partir do versículo a partir do versículo 1, né? Interessante que eles foram e entraram no mar à noite. Por quê? Naquela época, naquele local, a pesca era melhor à noite, porque durante o dia os peixes viam, né, as pessoas, o barulho, tudo, eles se escondiam. Então o melhor momento de pescar lá no lago de Genezaré, no mar da Galileia, era à noite. E foi Pedro, né? E eu me lembro de um episódio quando, há pouco tempo, ano passado agora, fomos pescar, eu, Everaldo, Edmilson e outros irmãos lá. E a gente passou um sufoco muito grande, porque nós paramos no primeiro. Você sabe que o barqueiro é responsável para nos levar ao local onde tem peixe, né? Então ali é 50% de Deus nos abençoar também, 50% do barqueiro também fazia parte dele, já sabe os pontos. E assim também foi com Pedro, ele já sabia os pontos certos onde tinham os peixes. Então eles foram caminhar, foram navegando, foram num canto. E aí, André, pegou alguma coisa aí? André e Pedro gritaram: nada, cara, tá difícil. Estava igual aquele dia, né, Veraldo? Rodamos a Baía de Guanabara toda, conseguiu pegar uma meia dúzia de peixe. Pra gente foi bom, a gente comeu lá à noite, é uma delícia. Mas o gasto que a gente tem sai muito mais barato ir na peixaria comprar o peixe. É o prazer mesmo de pescar. E o de lá estava fresquinho, é verdade. Isso é verdade. Então eles pescando ali, nada, a noite toda, cansados, sofrendo. Então eles pensaram: vamos voltar. O dia já estava amanhecendo. Eles voltaram cansados, doidos para descansar. Imagina, né? A gente saiu para pescar, era 6 e pouca da manhã, né, Everaldo? Aí voltamos às 4 e pouca, a gente bem cansado também. Queimado do sol, eles ainda estavam à noite, mas vieram bem cansados. Mas joga a rede aqui, puxa, joga a rede, nada. Então de repente eles chegando com um barco, voltando com um barco, Jesus vinha caminhando para a praia, a multidão em cima dele. De repente eles viram ali Jesus vindo. Jesus olhou para o barco de Pedro e disse: Pedro, posso usar o seu barco para falar com a multidão? Sim, mestre, pode entrar. E ele vai e entra no barco de Pedro, pede para afastar um pouco. Você sabe que a água do mar, ela tem a propagação, né, do som, você consegue fazer com que o som vá mais longe. Então ele usou essa técnica ali e as pessoas ali ouvindo. E ele começou a pregar. Ninguém sabe o que ele pregou, o que Jesus pregou, né? Ele tenha sido maravilhoso, mas a gente não sabe, a Bíblia não relata. E naquele momento da pregação, aí a gente entra no capítulo 5. Aconteceu que, a apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, né? Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Ou seja, as redes já estavam ali vazias, tudo cheio de sujeira, não tinha pegado nada. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu para ele afastar-se um pouco da praia, sentando-se, ensinava do barco às multidões.
Nesse momento ali, Jesus usando o barco de Pedro para falar com aquela multidão, Pedro está, com aquela situação ali, poxa, o que a gente vai fazer? Tem que pagar nossas dívidas e tudo. Assim que Jesus acabou de pregar, Jesus falou para Pedro: Pedro, volta lá e lança a rede. Aí Pedro olhou para a cara de Jesus assim, ficou imaginando para o rosto de Jesus, disse, eu imagino que ele pensou, porque falar, a Bíblia diz que ele falou, poxa, eu sou pescador desde a minha infância. Ele é mestre, entende, mas de pesca ele não entende nada. Joguei a noite toda, estou cansado. A noite toda jogando rede, não peguei nada. Agora ele vem para voltar lá e lançar a rede de dia. Só não peguei de noite, não peguei nada, que a hora que pega eu vou pegar de dia. Você sabe que Jesus, quando ele faz uma promessa para você e te dá alguma coisa, ele fala exatamente no momento que você não espera. No momento mais improvável, nas situações mais improváveis, é onde Jesus trabalha na sua vida. E Jesus falou para Pedro: volta lá. E Pedro disse assim: olha, mestre, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Ou seja, ele disse assim: olha, Senhor, quero saber não, o Senhor está falando, eu vou lançar. Mas essa pequena fé de Pedro já foi o suficiente. Isto fazendo, versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, ou seja, quase o barco afundar. Aí você imagina, um barco ali, de Pedro, de André, de João e de Tiago. Quando João e Tiago viram o barco de Pedro indo, eles falaram: vamos juntos, e foram. E quando aconteceu esse milagre, naquele mesmo momento, falou para João: vem, corre, ajuda aqui. E foram encher os dois barcos, a ponto de quase afundar. Agora vocês precisam lembrar de uma coisa. Antes que eles ficaram a noite toda tentando pescar, Jesus não estava no barco. Porém agora Jesus está no barco. Eu acho interessante essa imagem. Aqui não dá para ver muito bem, dá para ver melhor ali na TV. É como se fosse um roda-moinho de peixes embaixo do barco, E ali eles jogando a rede eram certo de pegar, A quantidade tão grande de peixes que estavam ali. A ordem do mestre. E interessante que nós teremos aqui as aulas de inglês. Então quem começar aí, só não vale a Gabriela falar, que ela sabe. Mas quem não sabe aí deve ficar pensando o que está escrito, Exatamente, eu deixei em inglês aqui de propósito. Esse aqui é o tema da pregação de hoje. Você pode confiar nele. You can trust him, Você pode confiar nele. Esse é o tema da mensagem de hoje. Primeiro, Jesus entrou na igreja de Pedro. Lembra? Jesus foi lá na sinagoga. Jesus está nesta manhã aqui nessa igreja e você está presente juntamente com Ele. Ele está aqui neste lugar. Segundo ponto, Jesus entrou na casa de Pedro. Lembra que Jesus foi convidado a entrar na casa dele? Você nesta manhã também tem a possibilidade de convidar Jesus para entrar na sua casa. Muitas pessoas vêm aqui na igreja, assistem a pregação, ouvem a palavra de Deus, recebem Jesus como Salvador, mas quando ela sai da igreja, Jesus fica na igreja. Ela não o convida para a sua casa. Senhor, vem almoçar comigo. Depois, Jesus entrando na casa de Pedro, o que Jesus fez? Ele entrou na família de Pedro. Ele curou a sogra de Pedro. E mesmo assim, Pedro ainda tinha ele como mestre. A falta de intimidade maior que Pedro tinha com Jesus. Ele via ele apenas como um mestre. Mas agora Jesus foi ao ponto em que Pedro mais necessitava. Talvez nesta manhã exista um ponto na sua vida em que Deus precisa entrar
para que você possa mudar definitivamente o teu rumo com a tua intimidade com Ele, de uma maneira que Ele possa entrar mais profundamente na tua vida como Ele nunca entrou. Agora Jesus entrou no barco de Pedro, aonde é o seu instrumento de trabalho. Jesus está entrando no seu negócio. Jesus está entrando no seu negócio próprio. Jesus está entrando na sua aposentadoria. Aqueles que ainda não se aposentaram, estão esperando sair, Jesus está entrando agora na sua aposentadoria. Vocês creem nisso? E nesse momento em que Jesus entrou no trabalho de Pedro, fez toda a diferença. Porque às vezes nós vemos Jesus trabalhar na vida das pessoas, mas nós precisamos ver Jesus trabalhar na nossa vida também. E a maneira que Jesus teve para trabalhar na vida de Pedro foi através do convite de Pedro. Pedro convidou Jesus para ir à sua casa, foi o suficiente para Jesus entrar em sua vida. E Jesus, todas as vezes que entra na nossa vida, Ele só traz coisas boas. Não tem como Ele trazer nada ruim. Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo o quê? Mestre? Espera aí, eu não entendi ainda. Versículo 8, o que ele disse? Ele disse mestre? Ele disse o quê? Senhor. Agora ele não é mais mestre, agora ele é Senhor. E vocês sabem que o Senhor, Ele é o dono. Quando nós temos um Senhor, nós temos um dono. E é Ele que governa a nossa vida. Ele não é apenas mais um mestre na vida de Pedro, agora Ele é o Senhor. E é isso que muitas vezes falta nas nossas vidas. A gente entender que Jesus não é apenas mais um mestre. Jesus não é apenas mais um ali que a gente está adorando, não. Ele é o único. Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele quem faz, é Ele quem manda. Nós só temos que obedecer. E Pedro se prostrou diante dos pés dele, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pedro reconheceu a sua dificuldade. Pedro reconheceu que ele não era nada. Às vezes nós deixamos com que as nossas condições financeiras, nossas condições de conhecimento, de instrução, façam com que nós achamos que nós somos alguma coisa, mas não somos nada. Nós somos pecadores. E é isso que faz a diferença para que nós possamos ter o Mestre na nossa vida como Senhor. Porque todas as vezes que nós nos rebaixamos, nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. O Senhor mostra a nossa vida diante do Pai e fala: olha ali meu filho Jó. Vê como Jó, ele é temeroso, vê como ele é um homem que teme a mim. Vê Noé como é um homem ali de bom coração, um homem bom, puro. Vê Moisés como ele intercede pelo povo. Ele se coloca diante do povo como um homem que é pecador junto com ele. E é isso que Deus espera de cada um de nós, Jesus espera de cada um de nós. Versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixou tudo e o seguiram. O que te impede nesta manhã de você seguir a Jesus? O que impede você de seguir a Ele, de largar tudo para Ele, para ficar com Ele? Talvez você pense assim: ah, mas tem muita coisa em risco na minha vida para eu deixar. Tem muita coisa que é muito difícil de eu largar para ficar com Jesus. Porém, Pedro experimentou na vida dele algo que ele jamais poderia experimentar em toda a sua vida.
Os estudiosos dizem que a quantidade de peixe que eles pegaram era equivalente a meses de trabalho de pesca em um só dia, em uma só manhã. Você imagina meses de pesca? Era a aposentadoria de Pedro, amados. Pedro não precisava mais estar pescando, Pedro só precisava agora seguir Jesus, caminhar juntamente com Ele, e sabendo que estava diante dele aquele que tinha o poder de levar ele, de salvar ele, levar ele para o paraíso, levar ele para o céu. E o prazer, que é o maior prazer que um homem pode ter em sua vida, conquistar almas para Jesus, ser pescador de homens. Eu não sei quantos aqui pescam, além dos que eu já comentei, mas é uma delícia quando você joga a linha na água e você sente o peixe fisgar o anzol e você puxa. É uma sensação maravilhosa. Minha filha experimentou isso e ela: pai, eu quero pescar de novo. É muito bom. Agora você imagina você ver uma pessoa com a vida transformada através das suas mãos que você doou para que Jesus trabalhasse, através dos seus lábios que você utilizou, que Jesus utilizou para falar do amor dele para essas pessoas. E você olhar para aquela pessoa que antes tinha a vida toda errada, tinha uma vida ali que ela não era feliz, ela estava entregue a vícios, estava entregue a pornografia, estava entregue a coisas que faziam com que ela se sentia triste, um vazio por dentro. E quando ela tem aquele encontro com Jesus, ela sente que a sua vida mudou da água para o vinho. Houve uma transformação de dentro para fora. Eu me lembro de quando eu aceitei a Jesus a primeira vez, que eu me lembro que as pessoas olhavam para mim e falavam assim: Marcos, seu rosto está resplandecendo. Mas interessante que as pessoas falavam isso para mim não eram crentes. Eu me lembro que na época eu subia o morro lá do Juramento, né, na Vicente Carvalho. Eu estava tão assim feliz na obra de Deus, pregando ali com a Bíblia e falando, que aí as crianças olhavam para mim: pastor. Eu falei: meu Deus, não sou pastor não. Mas é a sensação de você sentir ali, as pessoas sentirem a presença de Deus na sua vida. E isso eu não falo porque me sinto orgulhoso disso, mas eu me sinto assim indigno de ter esse amor, que é o amor que Jesus tem por cada um de nós. Nesta manhã, Jesus quer fazer cada um de vocês pescadores de homens. Jesus quer fazer um milagre na multiplicação na vida de cada um de vocês. Ele quer entrar no seu trabalho, Ele quer entrar na sua casa, quer entrar na sua família. Por isso, nessa manhã, eu gostaria que vocês ficassem de pé. Amado irmão que está aí fora, pode vir aqui dentro. Você mesmo, irmão. Você mesmo, pode vir. Pode ficar à vontade. Aqui é a sua casa. Aqui existem pessoas que te amam. Você agora tem a oportunidade de dizer para Jesus nesta manhã: Senhor, entra na minha casa. É a música do Regis Danese, né? Entra na minha vida. Você tem essa oportunidade. Se você está preocupado com o que você tem, com o que você pode perder, não se preocupa não. Jesus vai providenciar a sua aposentadoria. É o que Ele fez na vida de Pedro, é o que Ele fez na vida dos seus discípulos. Por isso eu quero que vocês prestem bastante atenção agora em mim. Se há alguém aqui nesta manhã que precisa dar mais um passo, dar um passo adiante da sua vida, que precisa que a sua vida seja diferente nesse ano, vem aqui na frente. Pode vir. Jesus quer trabalhar na sua vida como nunca trabalhou. Ele quer te libertar. Ele quer fazer da tua vida algo novo.
E além dele trabalhar na sua vida, ele quer te transformar e te fazer pescadores de homens. Ele não quer mais ver você por baixo, agora ele quer você por cima. Jesus quer te libertar, quer te salvar, quer te curar, quer te fazer um novo homem, uma nova mulher. Nós vamos ouvir um louvor agora. Você pode continuar aqui na frente, feche seus olhos, escute essa canção, pense no que ela vai falar ao seu coração, e quando ela acabar nós iremos fazer uma oração, fazendo esse pedido para que todos nós, inclusive eu, precisamos dar um passo diante da nossa vida, adiante. Mil vezes eu falhei até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu o seguir em ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo que eu sou. Com vestes de louvor eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza. Além do véu, do santo dos santos, sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu seguir em ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. Meu coração coloco em tuas mãos e tudo
Esse louvor diz que eu sou só um súdito, mas ouço a sua voz me chamar. E chamar de filho. Nesta manhã, Deus não quer chamar você de apenas um súdito. Ele não quer chamar você de empregado. Jesus, Ele quer ter uma intimidade contigo, como uma intimidade de pai e filho, de amigo. Jesus, certo momento com seus discípulos, disse: já não sou mais seu mestre, agora eu sou seu amigo. Jesus, Ele quer sentir de você que você pode confiar nele, assim como aquela palavra. Você pode confiar nele. Ele é o teu amigo. Ele é o teu pai. O amor de um pai para com o filho. Senhor, nesta manhã estamos aqui na frente, Senhor. Mais uma vez, Senhor, entregando as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo aquela tão maravilhosa transformação que o Senhor quer nos dar, Senhor. Mas sabemos que nós precisamos dar o primeiro passo, Senhor. Precisamos pedir para que o Senhor entre na nossa casa, para que o Senhor entre na nossa família, para que o Senhor entre no nosso barco, Senhor. Trabalha nas nossas vidas nesta manhã, Senhor. Senhor, se nós precisamos de libertação, nos liberte, Senhor. Senhor, se nós precisamos amar mais o nosso próximo, Senhor, nos ajude a amar. Ajude, Senhor Deus, a viver um evangelho diferente do que temos vivido até agora, Senhor. Pai, quando o Senhor nos chamou para sermos pescadores de homens, o Senhor nos chamou, Senhor Deus, porque o Senhor sabe que esse mundo, Senhor Deus, não tem jeito, é um mundo perdido, mas o Teu amor alcança, Senhor, o Teu amor transforma, e Ele quer nos transformar a cada dia, Senhor. Por isso, nesse momento, levantamos as nossas mãos, Senhor, e dizemos para Ti, Senhor: eis-me aqui, nos usa, Senhor, trabalha na nossa vida, nos liberta, Senhor, tira de nós tudo que não é bom, nos ajuda, Senhor, preenche a nossa vida com o Teu Espírito Santo. É o que nós Te pedimos nesta manhã, Senhor. Queremos agora, Senhor, ir para a nossa casa e refletir nesta palavra, Senhor, porque a Tua palavra diz que ela nunca volta vazia. Muito obrigado, Senhor. É o que nós Te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Fiquem todos com Deus e até o próximo culto na quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. Domingo, né? Amanhã, perdão. Todos que quiserem comparecer ao evangelismo de hoje, nós estaremos aqui a partir das 3 da tarde, tá bom? Todos estão convidados.